Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Conta Aí. Hoje nós trouxemos um convidado bastante especial, mas eu vou dar as vezes aí para o Marcelo fazer a apresentação, do convidado. Bom, fala você. Olha, o Jeremy fala com cada um. Muito boa noite a todos aí que nos acompanham aqui. Agradeço demais, Douglas, aqui pela sua presença, né, ao nosso podcast Conta Aí. O Conta Aí, e você também, viu, Gerlão? O Gerlão é um camarada gigantesco. E toda a nossa produção que está aqui, vocês não estão vendo, mas ó, existe uma galera gigantesca aqui, né? E o Conta Aí é a contabilidade e a inteligência artificial. Assim, volto para você, Tudo bem, vamos para que lá. você possa falar. É o nosso tema Hoje hoje, nós Gerlão. estamos aqui com ele, o Douglas Costa, é um profissional dessa área, vem aí trabalhando toda a situação de inteligência artificial e hoje a gente vai discorrer toda essa parte. Douglas, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. É um prazer imenso estar com esse projeto, com pessoas boas, os capítulos são sensacionais. Conta pra gente aí um pouco da sua história, de como você começou em toda essa parte de tecnologia. A gente estava falando um pouquinho antes, né? Exato. Você é pré-internet, eu também. Pré-celular. Ele também, ele pode repetir. Então, Exatamente. vamos lá, a gente Vamos vem lá. passando por todas essas transformações aí, né? Exato. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado aqui. Foi um prazer e uma honra, né? Quando eu recebi tua mensagem, fiquei muito feliz. E tô aqui, né? Há algum tempinho já, né? Essa informação aí de pré-internet já entrega um pouco. Tô há mais de 30 anos na área de tecnologia. Comecei literalmente no analógico. Né? Meu primeiro emprego é uma coisa que não existe mais, porque as novas gerações já não conhecem mais. Eu fui jornaleiro. Uau. Jornaleiro. Eu trabalhava numa banca de jornal. Olha só. Né? Jornal. Então, hoje em dia os jornais estão praticamente extintos, né? Porque tá tudo no online. Né? Então, assim, isso é muito bacana. E com 16 anos, entrei no mundo de tecnologia. Comecei com MS Access, né? Microsoft Access, banco de dados, fazendo macros, esse tipo de coisa, por causa do bug do milênio. Então é pré-anos 2000 mesmo, pessoal. Então, assim, meu primeiro emprego foi na Xerox no Brasil. Também já Quantos da não existe produção mais. nascido antes de 2000? 2000? A gente não tem, né? Não Tá tem. aí. Antes Temos é pós 2000, né? Eu brinco, se todo mundo falando do X, eu nasci no Brasil ainda era Tri, né? Não era nem Tetra ainda, então. E de lá para cá, eu vim acompanhando essa revolução toda, desde a transformação digital, né? Ou seja, da digitalização das empresas no primeiro momento, né? A chegada da internet, da telefonia celular, que trouxe toda a mobilidade que a gente vê hoje. E agora passando por essa revolução aí dos últimos 3 anos, apesar de não ser um tema tão novo, que a gente pode abordar aqui, né? Inteligência artificial, ela vem lá da década de 50, né? Assim, os conceitos de inteligência artificial vêm lá de Alan Turing, década de 40, década de 50, o Enigma, né? O Enigma. E aí, em 1950, tem um artigo dele que chama Teste de Turing, que é a primeira vez que ele fala, né, as máquinas são capazes de pensar, né? Então, a gente vê assim, só que não existia capacidade computacional que a gente tem hoje. Né? Então, hoje, esse boom que a gente viu do chat GPT nos últimos 3 anos se deve muito a toda a capacidade computacional que a gente tem reunida aí. Então, passei por grandes empresas, sempre trabalhando na área de tecnologia, fui desenvolvedor durante muito tempo, depois assumi posições de liderança, gestão, e aí a minha última posição antes de fundar a minha startup, que é uma startup de inteligência artificial, eu estava CTO numa grande consultoria de transformação que atua muito no setor financeiro em São Paulo. Que bacana, bacana. Eu me recordo que, assim, a primeira vez que eu escutei um termo era sobre o Watson da IBM. O Watson da IBM. Aí eu falei, inteligência artificial, Anos Watson da IBM. E faz muito tempo isso. Faz muito tempo. E faz muito tempo. A impressão que eu tenho é que agora, assim como as tecnologias primeiro nascem ali na Fórmula 1, no mercado de defesa, e depois ela vem popularizando. Eu acho que nesses últimos anos, a inteligência artificial ela vem popularizando, É isso. né? Ela vem chegando ao público e o público está vendo que ela pode ser um grande auxílio para nós todos, né?
Sem dúvida, João. Assim, o que eu vejo da inteligência artificial, como todas as tecnologias assim, que você falou, ela surgiu, já é um conceito de muito tempo, não tinha capacidade computacional, como eu já falei, e que agora, pelo advento também, eu acho que por a gente ter vencido algumas barreiras que foram quebradas, elas popularizou muito rápido. Então, se a gente pega, por exemplo, assim, eu acho que desde a internet, a inteligência artificial é a maior evolução que a gente tem e que vai afetar todo mundo, como a internet afetou, Ela é né? mais rápida que a própria Só que internet. com isso, essa é a grande diferença, né? A internet levou anos para se popularizar, né? A inteligência Aí artificial tá, parece. tá se levando meses. Ó, um dado que eu vi recentemente de um estudo, se eu não me engano, de Stanford. Mais de 50% da população mundial já usa a internet, já usa a inteligência artificial de alguma forma. E a gente está falando de popularização dos últimos 3 anos, Sim, Mas, né? Douglas, essa popularização, podemos fazer um paralelo que nós temos o Google, Uhum. e muitos falam, dá um Google. Sim, E muitos hoje, eu vejo familiares, colegas, né, vizinhos, né, usando o chat GPT, exato, popular, exato. hoje, como Google. É o caminho, é o futuro. Tanto que hoje você vê, né? O Google já se posicionou. E é uma corrida muito louca, né? Porque você lembrou do Watson, e tá perfeito. O Watson, assim, no início dos anos 2000, o que todo mundo temia era que o Watson ia substituir todos os advogados do mundo, não Exato. é? Porque ele era capaz de dar pareceres, de achar sim. jurisprudências e tudo isso e tal. E agora todo mundo está aí discutindo, putz, as profissões vão acabar, porque a inteligência artificial vai roubar o lugar de todo mundo. Eu não acredito muito nessa tese, não, apesar de ser um profissional que vive disso, né? Mas eu acho que ela vem, na verdade, potencializar a capacidade humana. E as pessoas estão se adaptando. Você pega as grandes empresas, como você falou, né? No início dessa corrida, quando a gente vê lá despontar a inteligência artificial generativa, que é o que a gente vê, os famosos chats, né? Os transformers, que é o que a gente está vendo agora, o Google ficou para trás. Né? A gente viu despontar o ChatGPT, depois apareceram as chinesas, aí apareceu o Grok, e o Google se reinventou, tanto que ele incluiu, né? Hoje, quando você vai fazer qualquer pesquisa no Google, ele já tem o modo IA, Exato. né? Então já te traz síntese, resumo, percepções, tudo isso. Então, eu acho que o caminho também da digitalização, das pessoas já estarem mais no mundo digital, está acelerando muito essa curva de uso e adoção da inteligência artificial. E o grande problema é que a gente está adotando de maneira indiscriminada, né? Então, Ah. né? Douglas, você comentou um termo chamado generativa. Existe, desculpa se a pergunta não está Imagina, indo, mas existia a inteligência artificial e em um outro momento existe a inteligência artificial generativa. perfeito. Como que esses mundos é uma diferença? Ele é um complemento do outro? É um avanço do outro? O que é a grande A diferença? inteligência artificial, ela nasce de um conceito, assim, sem querer aprofundar muito também, Uhum. ela nasce do conceito da rede neural, da gente Ok. tentar espelhar a forma do cérebro funcionar. Né? Então, imagina o seguinte, lá na década de 40, ela vinha esse grande desafio. As máquinas são capazes de aprender, as máquinas são capazes de reproduzir uma capacidade humana, né? E aí a gente tem inteligência artificial sendo aplicada, modelos preditivos que a gente usa, né? Então, modelo estatístico preditivo que diz o seguinte, pô, a probabilidade de algo acontecer somando ou aprendendo com milhões de dados, executando um algoritmo e entregando ali na ponta um dado específico, dizendo, olha, a probabilidade disso aqui dar certo ou dar errado é de X%. Isso é inteligência artificial. Quando a gente fala da inteligência artificial generativa, ela somou algumas características. Então, só para Claro, tentar me localizar aqui. Então, a inteligência artificial era o teste das hipóteses. exato. Teste das hipóteses. O, Eu tinha uma porção de hipóteses, ela ia testando, saía um resultado que se assemelhava a um É raciocínio isso. humano. O que que acontece? Se eu for entrar aqui, sem querer ser muito específico, mas entrando no cerne de como funciona o motor de inteligência artificial, o conceito básico de inteligência artificial, ela é baseada em aproximação. Então eu pego a famosa curva de cosseno. Então, a aproximação de cosseno. Então, o quanto aquilo que eu estou procurando está perto de uma nuvem de palavras ou de alguns fatores, alguns vetores ali. E ela me dá um resultado aproximado. Né? Então, ela é um algoritmo então, assim, a inteligência artificial não tem nada de inteligência, se a gente for pensar assim, ela não pensa, né? Mas ela tem uma capacidade muito grande de acertar Ok. com precisão aquilo que você está perguntando. E a parte generativa, ela traz exatamente isso. Duas coisas. Primeiro, a capacidade de interpretar contextos ou linguagens naturais.
Então, o que foi o grande boom do GPT foi que você conversava com ele como você conversa com uma pessoa. Exato. E ele começava a trazer algumas, né, as respostas muito aproximadas daquilo que você estava perguntando. Por outro lado, o que também foi muito bacana é que, como ele reuniu uma vasta quantidade de informações, bilhões e bilhões e bilhões de parâmetros, qualquer coisa que você perguntava para ele, a probabilidade dele saber era muito grande, né? Ou dele te responder com proximidade maior era muito grande. Mas o generativo vem disso, da capacidade de interpretar de uma maneira, através de linguagem natural, aquilo que você está dizendo, e te gerar uma resposta, né? Em linguagem natural também que você entende. E agora até com outras formas, né? Que a gente já está no multimodal. Então, você entra com texto, eu te gera um vídeo, eu te gera um áudio, né? Ou você conversa, já tem... por exemplo, a minha empresa, a gente trabalha com agentes conversacionais. Então, você está comando através de voz. Né? Exato, você conversa com ela, eu quero fazer um Pix, eu quero... Preencha um formulário para mim, esse tipo de coisa. Então, é isso que a gente faz hoje. Então, a generativa vem muito disso também. Saindo um pouco da questão da contabilidade e a questão da linguagem natural, eu já ouvi de muitas pessoas que usaram a própria inteligência artificial como um terapeuta. É um perigo. É um perigo. E eu vou te falar por que que é um perigo. Assim, tem pessoas que eles simulam personalidades, né? Tem gente que conversa com o Gandhi todo dia. Vai lá pra IA e fala, ó, tudo que você conhece de Gandhi, eu quero que você me responda como se fosse ele. Perfeito, né? Nunca vai ser, mas talvez assim, a linha de pensamento, a forma de posicionar, a forma como se fala por todo o conteúdo que existe de uma pessoa pública, você vai se aproximar muito. Mas aonde está o risco que eu vejo, principalmente? Sabe? É o seguinte, eu costumo dizer que esses modelos que a gente tem hoje de inteligência artificial generativa, os mais populares, eles são igual ao jogo do tigrinho, né? Eles são queimadores de token, né? Então, você já reparou quando você faz uma pergunta, primeiro, você nunca está errado. Segundo, ele sempre te gera uma sugestão a mais, Claro. né? Ó, excelente pergunta, né? E você gostaria que eu fizesse mais isso para você? E você gostaria que eu fizesse mais isso para você? Ou seja, ele vai te consumindo e vai trocando com você de forma que você vai usando aquele recurso de maneira infinita. Eu brinco é qual um caça-níquel de token, um tigrinho de token. Douglas, você falou uma palavra, token. Eu estou escutando muito isso. Como leigo, eu tenho uma vaga ideia do que seja. Mas ao que eu percebo, é por onde essas empresas faturam. Exato. Pelo número de tokens. Exato. Quanto mais a gente gasta, melhor para elas é. Exatamente. Né? E o que é um token? É a palavra? É a letra? O token é uma correlação. É uma correlação a um número de caracteres. Então, Tá. vou te dar um exemplo. É uma palavra. Exatamente. Então, assim, quando quando a gente fala de tokens nas IAs, eles têm um valor para tokens de entrada e um valor para tokens de saída. Então, a sua pergunta, ela é, né, esse conjunto de 4 caracteres, 5 caracteres, ele vai virar um token. Então, dependendo do texto, do prompt que você escreveu, ele vai consumir X tokens de entrada. E aí a resposta da IA vai te gerar X tokens de saída. E é assim que aqueles planos que você compra lá, que vai consumindo. Por isso que eu brinco que é o tigrinho ali. Tá. Então, eu vou falar, por exemplo, da minha empresa, a gente faz muito essa conta por voz. Então, para você ter ideia, um segundo de áudio são 32 tokens em média. Uau. Né? Então, isso é uma ideia. Porque daí você pega o áudio, quando você grava o áudio, ele vira... Né? Então, um segundo de áudio normalmente tem 32 tokens. E a gente fala às vezes assim, você fala 3 segundos, 5 segundos, é coisa pra caramba, é tempo pra cacete. A gente fala muita coisa. Não tenha dúvida. Mas, só complementando a pergunta anterior que você tinha feito do risco, o risco tá porque você tá na bolha dentro da bolha. Porque a IA, ela vai te responder aquilo que você perguntar dentro das características que você estabeleceu de troca com ela. Então, por mais que ela reúna uma quantidade de informações muito grande, ela não vai ter o conhecimento, ela não vai ter a sensibilidade, ela não vai ter outros fatores que um profissional da área teria. Por isso que nós, profissionais da área de finanças, contabilidade, devemos estar atentos a essas questões para estar preparado cada dia mais a atender os nossos clientes. Totalmente. Você deu o exemplo do Google antes, né? Lembra quando o Google explodiu, que os profissionais que mais sofriam eram os médicos,
Porque todo mundo, antes de ir no médico, pegava o resultado do exame e dava um Google. E aí chegava pro médico e já chegava com o diagnóstico. Não, porque segundo o meu exame é isso, isso, isso. Ok, você tem você tem o dado, você não tem a informação, você não tem o conhecimento, você não tem o contexto para aquilo. Então, já tem estudos que falam exatamente sobre essa questão de psicólogo, das pessoas registrarem o dia a dia. É uma excelente ferramenta, mas não substitui o profissional de jeito nenhum. Muito bom. Douglas, e obviamente é uma baita ferramenta, está trazendo aí dor de cabeça no sentido de nos adaptarmos a esse novo cenário, né? Onde você enxerga as principais oportunidades e desafios das empresas em realmente captar aquilo que tem de bom e o desafio de como chegar lá, de como que as empresas podem. Eu já vi gestor, empresário, falando em situações, né? Eu já verifiquei esse gestor falou, não, a minha ideia é daqui um ano o que eu ia crescer a equipe, né? Eu já não pretendo crescer mais, eu pretendo investir para que eles façam mais com o mesmo tamanho. Mas por outro lado, quando eu aprofundo um pouco mais a pergunta, tá, mas como que você está desenvolvendo esse pessoal? Como que você está imaginando? Falou, não, e você, Germano? Eu falei, eu não tenho uma ideia formada ainda, né? Então, vamos lá, a gente faz a consultoria, mas nessa prática a gente está aprendendo todo mundo junto. Onde você está vendo essas oportunidades, esses desafios? Excelente pergunta. E de fato, eu acho que a inteligência artificial trouxe isso também. Tá todo mundo aprendendo. A gente fala assim, eu sou especialista, tá entendendo? Porque você é especialista até os 5 minutos atrás, porque tá avançando a cada minuto, né? Mas quando a gente olha para as empresas, eu acho que a principal questão que eu vejo hoje, e esse ponto que você trouxe, tô fazendo correlações com coisas que a gente falou aqui. Você falou da IBM lá do Watson. Tem um estudo da IBM que diz o seguinte: menos de aproximadamente 20% dos projetos de IA só que conseguem dar retorno. Olha só. E por quê? Porque as pessoas ainda estão experimentando. Claro. Né? Então, se você não discutir processo, dor, geração de valor, ou seja, tudo que a gente faz hoje na administração, na gestão das empresas, e aí entender aonde a inteligência artificial pode potencializar, acelerar aquele ganho de resultado, otimizar recurso, você só vai estar fazendo um projeto para testar. Então, eu acho que o empresário que conhece a verdadeira dor dele, seja no atendimento, seja em tarefas repetitivas, seja na simplificação de processos, esse consegue tirar muito proveito do uso da inteligência artificial. Porque ela vem como um grande acelerador. Então, você imagina, ao invés, hoje a gente falou de termos novos, está todo mundo falando do Cloud, né? Do Claudinho, né? De uma experiência, Cláudio aí. Uma experiência. O Claudinho. Rodou um processo aqui. Ele é. Parte foi boa, parte foi ruim. Exatamente, porque ele tá pronto em bilhões e bilhões de informações. Você consegue automatizar. A gente já está falando de uma arquitetura diferente de inteligência artificial, que deixa de ser o GPT e já é uma arquitetura agente, ou seja, ele já tem autonomia para fazer as coisas, né? Quase uma persona. Só que se você não souber pilotar, se você não souber explicar, se você não souber o resultado que você vai alcançar, é uma catástrofe. Ou seja, a gente falou, né? Você vai implantar o caos, o que você vai ter? O caos elevado a 10, porque ele vai fazer aquilo muito rápido e com bilhões de coisas para fazer. Mas a minha experiência é com de fora. De fora falou assim para mim, Marcelo, o meu advogado fez seguintes sugestões na alteração contratual. Que bacana! Que bacana. Ele consegue dar entrada no processo perante a junta comercial? Eu vou ler o seu contrato. Quando eu li o contrato, ele deixou lá, Cloud. Ele deixou Calma aí. Eu já francês. a propriedade intelectual. Eu falei para ele, um Claudinho, né? Mas os termos, bacana, mas no dia a dia, sabe o terapeuta? Não, o terapeuta do chat GPT nunca vai substituir o terapeuta ser humano. Também como a IA não vai substituir o ser humano, o profissional. Porque tem os termos, bacana, isso não pode por conta disso, porque não tem a lei lá, tá? Ou seja, o profissional, que como até mesmo você colocou, vai potencializar aquilo que ele tem de melhor. Se ele é baixo, médio, faz só potencializar isso. Agora, se ele já é alto, se ele tem uma grandeza, aí ele vai
vai levar ele à 10ª potência, como É nós isso. conversamos É anteriormente. isso. Vou dar um exemplo aqui. Eu escutei isso de um médico. Ele falou assim: a inteligência artificial, não tenho dúvida, se eu for ter seus parâmetros corretos para ela, se ela tiver todo o contexto, se ela estiver bem calibradinha, ela vai fazer um melhor diagnóstico do que qualquer médico. Mas ela nunca vai saber o que é uma dor de barriga. Então, assim, você colocá-la dentro do contexto correto e submeter para ela uma gama de informações que para um humano seria quase impossível processar, esse é o grande advento da inteligência artificial. Ou seja, é a capacidade de, em minutos, processar um volume de informações que a gente levaria anos para fazer. E aí te apoiar numa tomada de decisão. Pegando esse exemplo que você falou do francês aí, do Claudinho, a ferramenta na mão de um advogado que conhece de jurisprudência, que sabe da legislação, que entende do contexto, que entende do processo, acelera muito, absurdamente. Por quê? Ele vai dizer, ó, eu respondo isso daqui considerando, né, os artigos X, Y, Z do código tal. Pronto. E ele e acha a jurisprudência tal e tal e tal. Pronto. Isso é o grande acelerador, né, que a gente vê. Agora, você trouxe uma coisa também que para mim, e tá virando uma verdade, as pessoas estão se enganando e estão querendo enganar os outros, né? O meu advogado viu, o meu advogado analisou. Tem um case interessante, não sei se depois eu vou achar esse post. Teve um juiz, se não me engano, um juiz federal do Maranhão que ele cometeu um deslize absurdo, porque ele deu uma sentença, ou o gabinete dele, né, ofereceu uma sentença mencionando jurisprudências que não existiam. Eu não sei se vocês chegaram a ver esse caso, não. Mas Isso se tornou público. Não, E aí foram esse investigar foi e descobriram que, poxa, alguém do gabinete, enfim, estava usando inteligência artificial e ele não leu e assinou a sentença, enfim, tal. E aí foram olhar uma série de processos. Ele era um do juiz que tinha mais alta produtividade lá, o menor estoque de processos era o dele. E eles descobriram isso. Qual que é o problema, a consequência da falha? Anulou todo o processo. Então prejudicou as partes, né? Prejudicou a reputação do próprio magistrado. Então, assim, o uso sem curadoria, o uso indevido é muito preocupante. E aí, de novo, todo mundo, né? O brasileiro já é técnico de futebol, já é um pouco médico, já é um. Né? Agora a gente também é advogado, agora é contador, é desenvolvedor de software, porque também agora. Esse eu defendo. Não, agora o quê? Agora né? Não, agora faz tudo, né? Cara, faz tudo. É complicado. Só não leva o processo na junta. Ainda. Né? E dentro desse aspecto todo, Douglas, que áreas que estão sendo mais beneficiadas no seu ponto de vista? E qual tipo de empresa, qual tipo de negócio, qual área, né? A área de tesouraria, a área de administração, de RH, marketing, a área comercial, a área produtiva, onde você enxerga que nesses últimos tempos eles conseguiram, de fato, você mencionou que é um retorno baixo ainda, 20% por aquela análise que foi feita. Mas, no seu ponto de vista, onde isso está sendo bem aproveitado e que forma que esse pessoal está fazendo isso? Não vou fazer propaganda, vou trazer referências que eu uso como Por favor. benchmark, tá? Então, acho que assim, uma referência que a gente tem aqui no Brasil de uma empresa que usa inteligência artificial de todas as formas, como vocês perguntaram, o iFood. Tá. Então, se você pega o iFood, então, assim, por exemplo, e aí vamos trazer isso para a realidade da maioria das empresas. Ele usa inteligência artificial para conhecer melhor o cliente dele. Então, a inteligência artificial nos permite, por exemplo, como Marcelo, você pode atender o seu cliente do jeito que ele quer. Então, você gera uma hiperpersonalização. Então, tem cliente teu que gosta do relatório mais detalhado, tem cliente teu que quer entender os pormenores, tem cliente teu não, que é mais generalista. Com o uso da inteligência artificial, você consegue personalizar, por exemplo, teus processos para que eles atendam o teu cliente de maneira personalizada. Escala de atendimento. A inteligência artificial não fica doente, não falta, não 24/7. 24/7. Aí vem aquela parte generativa, ou seja, que não fica respondendo, digite 1 para isso, 2 para aquilo, 3 para o outro, né? Que consegue entender o contexto. Por exemplo, a empresa que eu fundei faz isso. A gente fala que são agentes conversacionais humanizados, mas não é humanizado dele ser humano, é humanizado dele entender o contexto do que a pessoa quer e executar uma ação. Então,
a parte de atendimento. Você escala o potencial de atendimento da sua empresa. Então, imagina, por exemplo, um cliente seu de consultoria ou seu de contabilidade com uma dúvida se um determinado item foi pago no caso da contabilidade, ou quanto que ele tem que entregar um relatório, num domingo às 6 da manhã. Se você tiver um agente, ele vai estar lá para atender. E se você tiver uma base conectada, se você tiver informações estruturadas, ele vai responder no precisão do cara. Não se preocupe, a sua obrigação somente dia 15. Perfeito. Né? Então, a inteligência artificial se aplica nisso. Então, nessa parte de atendimento, na parte de tarefas repetitivas, toda conciliação bancária. Eu recebo os relatórios, tenho que fazer a conciliação, débito, crédito, não sei o que lá. Poxa, dá para treinar um agente para fazer isso. Escalar venda. Então, processo de vendas, quem tem consultoria, cara, como é que eu vou nutrir esse lead? Como é que eu vou acompanhar esse processo? Então, a inteligência artificial ajuda muito nisso, né? Você pega, ó, tô atendo 24/7, mas eu consigo saber quando foi a última vez que eu interagi com aquele cliente, o que que ele queria saber. Então, tem uma memória fantástica. Então, eu vejo muitas iniciativas nesse caminho. Então, dei um exemplo. O iFood está fazendo um trabalho muito bacana aqui no Brasil de uso da inteligência artificial sobre não substituir pessoas, mas trocar papéis. Recentemente, por exemplo, saiu uma notícia da Magazine Luiza, porque hoje, não sei se você tiver a oportunidade já de ir no Magazine Luiza, ele te atende, o vendedor tá lá, mas ele compra no e-commerce. Né? Ele faz a compra para você no e-commerce. Né? Não tem mais borda, né? Temos até um detalhe tributário envolvido. Então, é lá que você já jogando. Então, mas o que eles estão fazendo? Eles estão treinando a Lu, do Magalu, para ser esse vendedor. Olha só. Né? Então, como? Tá pegando a experiência do vendedor, ó, perdemos essa venda aqui, o que você faria? Nesse caso aqui, poxa, esse cliente o que afetou ele foi a questão de prazo de pagamento. Então nessa situação, onde é uma das perguntas que o agente, né, a Lu deveria fazer, mas por que você está desistindo? Porque no outro você parcela em mais vezes? O que é? Então, estão querendo levar a experiência do digital para muito mais próximo do físico. Né? Então, essa questão. E com umas coisas, né? Do tipo assim, o procedimento vai ser sempre o mesmo. Então, quando você pega compliance, auditoria, esse tipo de coisa, também é uma área onde a gente pode aplicar muito bem a inteligência artificial. Certo. Né? Base de conhecimento, capacitação de profissionais. A gente está no mundo universitário ali, criar cenários de desenvolvimento de aprendizado com o uso de inteligência artificial. Nós chegar lá e falar, faz a prova para mim. Tá aqui, não. Mas, dado esse contexto aqui, o que eu posso provocar? Como que eu posso gerar novas experiências? Então, assim, é um campo muito vasto, mas onde eu vejo muita aplicação, se eu pudesse sintetizar assim, é no que a gente classifica como áreas de conhecimento ou trabalhadores de conhecimento. Né? Então, aquilo que requer uma análise e uma tomada de decisão, a gente, com dados qualificados, estruturados, a gente pode trabalhar com inteligência artificial, sem dúvida nenhuma. Nesse sentido, nós citamos grandes empresas, né? A gente fala de iFood, aí eu faço um paralelo com a Uber. Eu penso que a Uber vem se utilizando desses processos de uma forma bem, bem bacana. Mas quando a gente quebra um pouco no sentido assim, de para pequenas e médias empresas, elas estão longe de ter esses recursos, todos esses excessos. Eu tenho comigo que é uma questão de tempo de estar nessa situação de popularização. Sim. As pessoas vão treinando, vão estudando, vão se adaptando, vão entendendo os resultados e vão aplicando dentro dessas empresas. Mas de uma forma tanto quanto prática. A gente hoje consegue determinar algum processo, algum tipo de situação que parte para essas empresas? A questão do atendimento, por exemplo, Gil. Isso aí é uma dor de uma big e de uma pequena empresa. Então, eu vou te dar um exemplo. Se você tem um agente para um profissional autônomo, um chaveiro, um eletricista. Tem dentista que tem questão de agendamento por chatbot. Exatamente. Mas, e aí, quando você fala, eu tenho um chatbot, a experiência é ruim. A inteligência artificial pode ajudar nesse ponto. Né? Até de criar um gênero digital. Né? E aí, vou trazer outro exemplo para você. Que eu acho que muito em breve a gente vai ter soluções mais populares para isso. Mas
que faça, inclusive, a gestão da agenda desse profissional. Né? Então, imagina o seguinte, eu tinha um horário marcado aqui com um dentista a tal hora. Putz, eu desmarquei. Esse agente, e aí pensando em agentes autônomos, como a gente está falando do cloud e tudo isso, opa, deixa eu procurar quem são os outros pacientes, ou que estão numa fila de espera, ou que eu posso me encaixar, ou que tem um tempo semelhante, ou um tratamento semelhante. Mas o passo anterior a tudo isso é um pouco do que a gente conversou aqui. Primeiro, eu ter processo. Esse é o ponto. Segundo, eu ter dados de qualidade. Entendeu? Então, assim, da mesma forma que, e aí, né, a gente estava conversando, batendo papo aqui antes, estava falando da experiência de o que é ter um RP. Hoje, você pega um profissional que tem uma pequena empresa, ele não vê o valor dele ter um sistema de gestão, dele ter um RP. Né? Um profissional liberal mesmo, assim, né? Um profissional individual, mas o dado é muito importante para o uso da inteligência artificial. Então, ter um sistema, ter a gestão, ter o processo estabelecido, a governança facilita. A mesma coisa a geração de leads, ou qualificação de leads. Hoje, a maioria dos negócios tem um website, ou tem um Instagram, ou tem uma rede social qualquer, ou um WhatsApp. Tá, como é que você gerencia isso? A pessoa veio aqui, entrou no meu site, fez uma pergunta, eu respondi, eu não respondi, o que ela queria? Não é só ter essa atomicidade do chatbot de responder. Mas é também, como que eu guardo essa informação? Como é que eu qualifico esse dado? Né? Hoje tem uma série de áreas assim, que é muito interessante quando a gente fala, né? Quando fala de IA, a gente vai falar de engenharia de contexto. Eu comecei a falar só de prompt, mas agora de engenharia de contexto. Como é que eu ofereço um contexto para a inteligência artificial? E ela já saiu espalhando em outros temas, por exemplo, quando a gente vai falar, por exemplo, de estratégias de venda. A gente fala muito hoje de engenharia social. Vocês já ouviram esse termo? Sim, Né? Eu entender qual que é a persona do Marcelo. Eu vou nas suas redes sociais, eu entendo o que você faz, eu entendo quais são as suas preferências. Né? Estabeleço uma correlação entre o meu cliente ideal e essa pessoa que eu estou querendo atingir, quais são os valores que eu vou entregar para ela. Então, a inteligência artificial me ajuda muito nesse ponto também. E um modelo desse pode ser aplicado em empresas de qualquer escala. Você quer ver um exemplo que é interessante aqui, que enquanto a gente estava falando do iFood, me ocorreu assim, como o iFood transformou algumas coisas. Esse case é público, tá? Então, assim, o iFood começou a monitorar, por exemplo, determinados pedidos de produtos numa região. Então, o exemplo que eu vi que foi dado era assim, sábado de manhã todo mundo pede tapioca. Ok. Né? E aí começou a olhar aquilo e falou, poxa, mas por que eu não tenho uma demanda tão grande? Por que eu não tenho uma resposta tão grande aqui desses restaurantes para tapioca? Aí o que ele usou a inteligência artificial para fazer? Primeira coisa, analisa aqui, do cardápio desses restaurantes que estão nessa região, se todos têm ingredientes para fazer tapioca. Olha só. Entendeu? Então, assim, olha onde foi. Então, assim, mais do que perguntar, olhar se tinha no cardápio, é o seguinte, olhando os pratos que esse cara oferece, ele teria os ingredientes para fazer uma tapioca? Bom, teria. Tá bom. Qual que é a faixa de preço que esses restaurantes praticam? Qual a faixa de preço médio que eu vendo uma tapioca? Tá? Sei lá. Aí descartou, criou um modelo, o iFood começou a oferecer para esses restaurantes o seguinte, se você colocar tapioca no seu cardápio, você pode ter um incremento de venda de tanto. Então, gerou negócio para o iFood, gerou negócio para aquela empresa, gerou negócio para o entregador, É o famoso ganha-ganha. Então, ganha-ganha. Então, você pega uma pequena empresa, conhecer o cliente, conseguir trabalhar os dados dele, trabalhar as informações ou de uma população que é a população de interesse dele de uma maneira mais rápida, isso pode ser aplicado. Né? E aí, o que eu vejo? Da mesma forma também que a gente popularizou o sistema de gestão, né, antes, e aí eu vou falar mais comercial, né? Software é nativo, não é isso? Você comprar um software é ativo, não é isso? Foi longe, hein? Não é? Foi longe. Eu lembro você investimento. depreciar, tudo isso, né? Exatamente. Era um ativo. Você já considera como despesa. Hoje é despesa. Por quê? Exatamente, porque popularizou. Ninguém vai lá mais e entende que aquilo é um investimento, é um capital, né? É um ativo da empresa. Aquilo é uma despesa. Mas você trouxe uma questão que é interessante. Existem profissionais que ainda discutem se é um ativo imobilizado ou não. Olha só. E aí tem que ter o contexto, tem que entender aquilo, não é? Exatamente. Diferencial. Mas evoluímos. Evoluiu. E o paralelo que eu ia fazer é exatamente isso. Aí veio nessa cultura de ter tudo na nuvem, tudo. Eu acho que a gente, nos próximos anos, o avanço da inteligência artificial vai levar a gente para essas soluções mais baratas, escaláveis. Vai ter solução enterprise, solução para pequenas empresas, para médias empresas.
mas que todos vão poder ter esse benefício também. Sim. Eu percebo uma mudança no sentido assim, do empresário. Ele já não pergunta se ele precisa do software. Já é uma pergunta qual é o melhor. E Exato. como resposta padrão, costumam falar assim, aquele que você usa. Qualquer um que você comprar, você vai usar. Você vai, de fato. Qual o melhor? Aqui você colocou um bom processo dentro dele. Exatamente, exatamente. Ah, mas eu. E aí, outra situação que eu costumo verificar também, e aí participando de várias implementações de RP, de PI e tudo mais, é. Ah, eu quero uma colcha de retalho de customização, porque o meu processo. Falei, e aí, por vezes, dentro de uma determinada empresa, investindo razoavelmente bem num software de ordem mundial, e eu viro para o empresário e falo assim, viu? Então, o mundo inteiro usa o software, eles desenvolvem todos os melhores processos para colocar dentro desse software e o seu é melhor. Não, você não quer repensar um pouco, né? Então, assim, lógico que uma ou outra pode ser devido ao critério de negócio, né? Agora, você encher isso de customização, eu já sou um pouquinho contra. Perfeito. E faça e use, faça com que as pessoas, os funcionários, os seus departamentos usem os seus processos dentro de sistema. Que uma vez que eles estão lá, são dados padronizados, são dados que têm a sua curadoria por dentro do processo, do sistema, e você partir de um, de um banco de dados desse é muito, Sem né? dúvida. Me dá calafrio às vezes, mas eu uso no faturamento o software A, para entrada e controle de produtos eu uso o software B, eu já começo a ter um. Como é que eles se conhecem, né? Eu já começo a ter um pouco de calafrio e ainda hoje a gente vê alguma coisa disso, bem menos. Sim. Mas ainda hoje a gente vê um pouco disso. Mas a tendência é igual você falou, Douglas, a gente está partindo para essas soluções de nuvem, né? Eu acho que, me corrija se eu estiver errado e comente, por favor. Está sendo muito bacana, eu gosto muito dessa área aqui e tudo mais. O poder que a gente tem de processamento hoje em dia e de arquivo e de situações, e estamos indo para uma situação que eu sei só o nome, eu não sei o que isso vai transformar, o que a gente já tem hoje, que é o merge quântico, né? Então, isso vai, de certa forma, acelerar processos, e acelerar processos é assim, é o suprassumo do consultor, né? É isso. Você gastava 5, eu quero gastar 3, amanhã eu quero gastar um dia, e depois de amanhã eu quero que você tenha online. Você clicou, você vai ter o número ali, né? Você falou muito interessante, né? Na minha trajetória, assim, eu passei por várias empresas. Eu fui diretor de uma consultoria aqui no Brasil, que é a Sonda, que era a maior implantadora de SAP, né? Que é o software alemão aqui no Brasil. Depois trabalhei na Oracle Consulting, né? Que é uma outra gigante nesse setor que plantava RP. E essa dor que você está falando é do pequeno ao grande. Todo mundo entende que o meu desenho de processo é o melhor. É muito engraçado que quando a gente plantava essa, a gente falava assim, cara, você acha que isso é melhor que os alemães lá, que inventaram a indústria praticamente, Exato. né? E aí o que eu acho que a gente tem que ter, que o empresário tem que pensar bastante é o seguinte, isso aqui traz um diferencial para o seu negócio? Isso gera valor ou é um desejo? Né? Então, um exemplo, a contabilidade, como você está falando, Marcelo, poxa, o fabricante está lá, ele tem a obrigação daquilo que é federal, daquilo que é obrigação nacional, ele tem que implementar. Não, mas eu quero customizar o meu fluxo aqui do fiscal. Cara, mas por quê? Né? O O que que faz que isso sentido, vai fazer sentido para o teu negócio, a não ser um desejo? E aí vou trazer um paralelo para a inteligência artificial, é a mesma coisa. Né? Eu fui demandado, por exemplo, por um cliente que ele queria implementar inteligência artificial e queria colocar inteligência artificial para fazer conciliação da nota fiscal. Eu falei, cara, mas teu RP tem que fazer isso. Como assim? Se você gerou uma ordem de compra, na hora que chegar o XML da nota, essa conciliação tem que ser natural, ele tem que fazer. Não, mas é que eu preciso fazer um projeto com inteligência artificial. Então você quer fazer, você não precisa, né? Então é um pouco disso. Então, comentando, eu acho que a tua leitura tá muito correta. Assim, se a gente for olhar, o grande boom da tecnologia, dessa popularização da tecnologia, veio quando a gente começou a baratear a questão dos dados. Né?
eu já entreguei a minha idade, assim, né? Então, né, o primeiro servidor que eu vi acontecer, assim, quando eu estava na Xerox, lá em 1998, ele tinha, sei lá, 12 GB de HD. Entendeu? Era absurdo, era um SAN, era uma máquina gigante, capacidade de armazenamento era ridícula, tá? Não sei se o dado era esse mesmo, mas enfim. Hoje, depois quando a gente foi para a nuvem, para computação em nuvem e outras arquiteturas, que o custo de armazenar a informação ficou mais barato, as coisas se potencializaram. E aí, não é à toa, e essa é uma opinião, tá? Não é um fato, né? Não é uma tese. Mas assim, o que acelerou também, eu acho que essa questão da inteligência artificial e de outros negócios, por exemplo, compras online, transações bancárias online, foi uma coisa ruim, que foi a pandemia. Ou seja, quando a gente caiu na pandemia, todo mundo teve que se ver nesse sentido. Sim. Então, assim, muitas empresas que ainda não tinham. E eu estava numa delas aqui, por exemplo, né, nessa época da pandemia, eu estava gestor aqui na IP. E a gente teve que ir do dia para a noite, todo mundo aprende a trabalhar de casa, né? Ninguém fazia reunião online, Exatamente. né? E É aí, muito raro. isso foi acontecendo. Então, a gente meio que as condições dessas condições da pandemia aceleraram muitas coisas tecnológicas. E uma delas foi a gente consumir muita tecnologia, consumir streaming, fazer compras online, Sim. confiar mais, né, nos serviços de delivery e Sim. tudo isso. Então, acho que essa revolução também passou por isso. E falando da computação quântica, é, eu também sou um estudioso, não sou um especialista, mas assim, a gente vai ter uma capacidade computacional de cálculos que levariam, sei lá, talvez fosse impossível de fazer com o que a gente tem hoje de arquitetura de máquina, eles vão ser feitos em segundos. Então, é absurdo. Então, imagina que é você poder analisar um volume imenso, bilhões de variáveis, e fazer cálculos com ela para chegar num cenário em segundos. Então, isso pode ajudar muito, acelerar muito questões de pesquisas científicas, doenças, né, que já está bastante evoluído, mas que vai acelerar ainda mais. Né? Tudo que é para melhor é bem-vindo. É muito bem-vindo. E é isso eu espero que a gente não esbarre no fator humano nesse caso, que são os lobbies, que são os interesses, um pouco do que a gente estava falando também, dessas mudanças que a gente não entende, de legislação. Poxa, não está beneficiando ninguém. Aonde está o ganho disso? Né? Burocratizando, a gente está andando para trás. Então, eu acho que assim, colocar esse cenário de computação quântica a serviço realmente da sociedade ele é absurdo. E a capacidade vai ser essa, né? Você fazer um cálculo que supercomputadores levariam um ano, isso você vai fazer em segundo. Você tocou num ponto que eu acho que 9, se não 10 em cada 10 CTOs das empresas hoje em dia estão sofrendo, que é exatamente a pressão de implementar o processo por inteligência artificial e talvez nem sabe qual que é o processo. Por onde ele poderia começar a, a entender, a verificar dentro dos processos dele? Como que ele poderia organizar isso? Vamos dizer que eu sou um CTO, eu estou muito longe disso. Não, imagina. Com cloud todos nós E eu recebi essa demanda, eu quero falar que eu tenho processo de inteligência artificial, seja no departamento comercial, seja na indústria, seja no meu departamento administrativo. Como que ele abraçaria essa demanda e direcionaria corretamente? Porque recursos são sempre escassos, né? Orçamentos são sempre apertados. E como que ele direcionaria essa situação? Como que você vê Vou trazer da minha experiência, tá? Aham. Então, não é uma tese, não é uma receita, é uma troca de experiências aqui. Então, eu acho que a primeira coisa que passa é a gente entender os objetivos estratégicos. Então, hoje, por exemplo, estando do outro lado da mesa, de quem fornece solução, eu posso falar e aí com propriedade. 10 de 10 projetos que eu inicio, que começaram pela área de inovação, não dão em nada. Por quê? O cara só queria fazer uma tese, só queria provar um conceito, uma coisa assim. Então, hoje, a gente já conversa muito assim, quando a gente chega numa área de negócio, de área de tecnologia, ou numa própria área de negócio, enfim, uma contabilidade, enfim, a gente fala assim, tá bom, qual que é o propósito específico? Aonde você quer chegar? Me dá os indicadores que você quer que eu movimente com a adoção de inteligência artificial. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, eu tenho um objetivo estratégico claro? Tenho, tá bom. Então, a partir desse objetivo estratégico,
O que eu entendo que vai mexer no ponteiro? O que vai fazer, gerar valor de fato? E a partir daí, a gente pode discutir se a tecnologia ela é o caminho ou não. Apesar de ser um profissional de tecnologia, eu entendo que tecnologia é meio, tecnologia não é fim. É o meio pelo qual. Então, assim, a inteligência artificial ela é um meio pelo qual eu alcanço aquele objetivo. Então, eu vou te dar um exemplo. Se você hoje, por mais que pareça tentador, você fala assim, não, eu vou substituir uma pessoa por inteligência artificial. A não ser que seja uma função muito cara ou um processo muito ineficiente, não vai dar ROI. Por quê? Porque você vai treinar um modelo, você vai ter custo computacional, você vai ter risco, você tem uma série de coisas, você tem um tempo do projeto. Talvez se você colocar, de fato, tudo isso como a ponta do lápis ali e apurar o custo, você deve manter a pessoa era mais barato do que substituir. Vou abrir um parênteses. Eu tô. O Instagram, ele entrega muitas propagandas. Sim. O seu profissional pode cuidar de 100 CNPJs. Como você enxerga isso? Se você tiver um processo, se você tiver Um profissional? não. Esse é o ponto que a gente vai chegar. Acho que um profissional é sempre a ideia de venda. Mas a ideia do que você estava falando, das pessoas entenderem que a IA te dá uma capacidade de escalar o teu negócio, principalmente trazer mais clientes e não ter que aumentar teu custo, seja de pessoal, alguma coisa assim, isso é fato. Mas você tem que estar estruturado para isso, tem que ter maturidade para isso, tem que ter processo, tem que ter dados, você tem que ter cultura, você tem que ter cultura. Eu citei algumas empresas aqui, por exemplo, o iFood, posso falar de outras, Duolingo, empresas lá de fora, que eles estabeleceram um manifesto. Então eles falam o seguinte, olha, qualquer mudança que a gente for fazer na empresa, seja contratar uma pessoa, contratar um sistema, mudar um processo, ok. A inteligência artificial tem que estar no centro disso. Então, quando eu estava na outra consultoria, eu trouxe, e aí depois popularizou, não sei se fui eu ou se eu li em algum lugar, mas eu usava muito o termo do tal AI-centric. E o AI-centric é o quê? É você colocar a inteligência artificial como também um ponto de decisão na sua estratégia. Então, isso aqui que eu vou fazer, eu posso fazer com inteligência artificial, ou eu deveria fazer com inteligência artificial, isso aqui me acelera de alguma forma? E agora as empresas já estão falando muito do AI First. Esse eu já escutei. Né? O AI First, que é uma empresa AI First, tá bom, a gente tem em todos os nossos processos a adoção da inteligência artificial. Então, o que eu vejo, por exemplo, se você pegar um profissional, um experiente de contabilidade, e você falar para ele assim, tá bom, quais são os seus trabalhos repetitivos? Meus trabalhos repetitivos são esses. Você é capaz de treinar um estagiário para fazer isso? Eu sou capaz de treinar um estagiário. Então, se ele é capaz de treinar um estagiário, ele é capaz de treinar uma IA. Bom exercício. Porque é isso. As pessoas acham que a IA é o sênior. Não, a IA é o júnior. Muito bem colocado. Tá? Porque A IA é o júnior. vem daquilo que nós comentamos sempre, Fernando. É isso. Não, a IA não vai substituir. Agora, o profissional que não tiver um processo, a educação, A cultura. a cultura, ele Pensar estruturado, pensar em processo. A IA é uma Ferrari, mas você só sabe dirigir um Fusquinha. Eu gosto de Fusca. Não, Acho nada bacana, contra. mas eu quero dirigir a Ferrari. E você está preparado para dirigir a Ferrari? Aqui, assim, há várias linhas de defesa, de tese e de interesses, mas eu vou trazer de novo a minha experiência. Assim, eu acho que a última vez que eu tinha escrito uma linha de código programando deve ter sido, sei lá, 2015, 2016. E hoje, eu posso dizer, eu voltei a programar, mas eu não escrevo linha de código. Eu converso com o Claude, eu converso com o Gemini, com o Codex da OpenAI. Só que eu tenho, pela minha formação, a capacidade de questionar. Então, os conceitos básicos do que é uma boa arquitetura de software, de como que aquilo tem que se comportar, de quais são os padrões de segurança, eu consigo, mesmo não dominando a linguagem, seja lá um Python, seja lá o que for, mas eu sei o que é. Então, eu consigo olhar e falar assim, não, o erro está aqui. E direcionar. Então, por isso que eu falei, se você é um profissional, você consegue treinar um estagiário, você consegue treinar um IA, você consegue treinar um IA. Então, se você é uma empresa que tem isso, você vai conseguir fazer. Então, eu acho que a inteligência artificial, naquilo que a gente falou também das valias que ela traz, ela recoloca profissionais experientes de volta no mercado de trabalho. Legal. Eu vi um estudo, eu não sei, agora não sei se foi do Google, se foi do Gartner, assim, que dizia exatamente isso, que os melhores resultados do uso de inteligência artificial generativa, né? Eu li algo semelhante. São dos seniors. São dos seniors. São dos seniors. São dos seniors.
E isso gera, isso pode ser para um outro podcast, se vocês quiserem, que eu acho legal, mas isso vai gerar para a gente um problema cultural e também estrutural. Ou seja, hoje você falou das gerações, né? Hoje a gente tem 4 gerações ativas no mercado de trabalho. Né? Se você pensar, a geração da década de 70, né? Ainda está ativa no mercado de trabalho. Né? Então, e a inteligência artificial, ou o potencial que isso vai trazer, ou a necessidade de ter pessoas mais experientes, ela vai fazer com que as carreiras se prolonguem também. E já está acontecendo no Brasil. Antes, o profissional por 50 anos, ele estava obsoleto. Tava, né? Hoje, a gente já vê as pessoas vindo a 60, 65. Isso vai se prolongar. Que já é uma realidade lá fora. Só que a gente não tem a cultura da formação. Então, hoje, né, nós temos aqui, né, na equipe que, né, você está cursando ainda a universidade, certo? Você já está trabalhando. Na Europa, isso é diferente. As pessoas cursam a universidade, e quando saem da universidade, elas vão trabalhar. Aqui no Brasil, não. A gente já tem lá, né? Enquanto eu estou aqui no ensino médio, eu já estou correndo atrás. Agora, você imagina o seguinte: o mercado de trabalho, não, como é que vai gerar posição para tudo isso? Sendo que os sêniores vão ser necessários, e estão sendo necessários ainda. Então, é mais uma questão para a gente pensar, né, de como formar e como trazer esses jovens para o mercado de trabalho. Vocês têm uma porta bacana, né? Isso aí. E como preservar essa inteligência artificial também. E aproveitando esse nosso bate-papo aqui, e aí fugindo um pouco do nosso roteiro, uma preocupação que sempre o pessoal comenta, e eu vejo que é algo muito pertinente. Como que fica a segurança de dados de tudo isso aí, Douglas? É confiável, não é confiável? Até onde pode ir? Como que ele trata? Porque ele aprende com os dados. Se ele aprende com os dados, eu tenho comigo que não fica confidencial. Ele está aprendendo aqui. Se bem que é assim, pessoalmente, hoje, eu tenho 2 situações, né? O ChatGPT para pessoa física e o Gemini para pessoa jurídica, dados os termos que eu li no Gemini e tudo mais, ele corre por dentro do Workspace. Então, eu venho de empresa que, aliás, todas as empresas tomam cuidado imenso com os seus dados, isso fica enraizado na gente, né? Então, não podia ser diferente na consultoria, no escritório. Mas, e de fato, como que isso está protegido? Como que a gente... na escolha do tipo de linguagem, do tipo de inteligência, ou não necessariamente? Como eu Não trato? necessariamente, assim, aí também é uma opinião, tá? Isso é óbvio, né? Você falou e você fez uma coisa que poucos brasileiros ou poucas pessoas que eu conheço fazem, que é ler os termos ali Eu li. de responsabilidade, para saber o que você está assumindo, né? Então, o que eu vejo? Primeira coisa, se a gente for falar de adoção, pensando em empresas, tem uma política. Porque, assim, eu passei por vários clientes que eu falava assim, você usa inteligência artificial? Não, de jeito nenhum. Aí chegava um cara da contabilidade e falava assim, não sei o que eu fiz, eu peguei a planilha, aí eu joguei no meu GPT, pô, ela transferiu para mim na hora. Aí eu falei, cara, você está usando inteligência artificial aqui, você não sabia. Então tem uma política. Institucionalize o uso da inteligência artificial. Coloque governança sobre isso. Ok, tenha um contrato enterprise. Porque assim, não adianta, a gente não vai fugir das big techs. Então, da mesma forma que você confia o sistema operacional do seu computador é uma big tech, você confia o seu servidor numa big tech, você vai confiar no modelo de inteligência artificial. E a gente vai, né, ter instrumentos para exigir que, se caso alguma coisa não corra conforme estabelecido, a gente vai ter que fazer. Então, acho que é a primeira coisa. Depois, coloque segurança de fato, né? Olha quantos vazamentos de dados a gente tem, né? Recentemente eu vi lá, vazou dado da Secretaria da Fazenda, de novo, e tal, do Serasa, você viu, 220 milhões de dados vazados, não sei o quê. Então, assim, tem que ter segurança. Então, quando eu vejo assim, alguém que fala assim, criei uma aplicação usando o cloud, não você é um engenheiro de software, você é um cara de tecnologia, não. Então, pede para alguém olhar. Porque pode ter ficado uma vulnerabilidade, pode ter ficado uma portinha aberta, né? Não é porque codou, você, né, fez o código, subiu e rodou, que aquilo é bom. Então, eu acho que esse é o ponto. Outro aspecto. E se a gente for pensar sobre dados de fato é a maior riqueza que a gente tem. Só que é aquela velha máxima, né? Você está usando algo de graça, o dado é você. Né? O dado é você. E aí eu vou te dar um exemplo aqui, ó. E eu vou perguntar aqui, você tem Alexa? Tem. Você tem Alexa? Tem. Você tem Alexa? Eu também tenho Alexa.
Você parou pra pensar como é que a Alexa por que a Alexa te responde quando você fala Alexa? A minha é muda. Você mudou ela. Não, eu não converso com ela, né? Mas então, mas você parou pra pensar, Eu tenho a impressão. ela assim, ouve o tempo inteiro. É. Então, só que assim, É tem mais um que uma comando impressão. registrado, não é fato. Tem um comando registrado, que é assim, ó, você só vai... Então a minha não é surda. Não é surda. É. Ela pode ser muda, mas ela não é surda. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ela responde a qualquer momento que você falar, Alexa. É. Então ela tá ouvindo o tempo inteiro. E me assusta muito quando, por exemplo, a gente. Isso não é teoria da conspiração, não. Não, tudo bem. A gente tem uma última parte dessa prosa. Vamos conversar A gente com vai ela. chegando. Por exemplo, mudamos o assunto e começamos a conversar de carro. De repente, eu vou no meu celular, aparece anúncio de carro. Eu falo, poxa, o que está acontecendo aqui? Quem ouviu? Foi meu celular ou foi a Alexa? Exato. Então, assim, hoje, de fato, a forma de você... hoje, as empresas estão atrás de dados. Então, uma informação, assim, né? Não sei se vocês viram, a Apple fechou um acordo bilionário com a Google para que a Siri utilize o Gemini como inteligência artificial. Né? E o acordo, pode procurar, e o acordo bilionário é o Google pagando para a Apple usar o modelo na Siri. Aí você fala, como assim? Por quê? Pô, o Android já é Google. O iOS não. Então, se eu estou dentro da Siri, se eu estou dentro de todos os dispositivos, praticamente todos os dispositivos do mundo, tirando os chineses, cara, olha o volume de dados, olha a quantidade de informações que você vai ter. E é onde se ganha dinheiro hoje. Né? Então, falando de que você falou assim, para não fugir do tema, né, sobre responsabilidade, o que eu vejo assim? Hoje, se a gente for olhar todos os modelos de inteligência artificial, eles têm os benefícios e têm os malefícios. Ok. Se você vai usar aquilo para um fim específico, que você quer um segredo industrial, alguma coisa assim, cara, vai para o modelo Enterprise ou já tem modelos open source que você coloca dentro da sua infraestrutura, vai gastar mais, mas você roda ele ali dentro de um ambiente totalmente isolado, que não fala com internet, não fala com nada. Legal. Já dá para fazer isso. Já tem possibilidade de você Já tem deixar possibilidade de fazer controlado dentro de Isso. uma ambiente. Inclusive modelos que são conhecidos, assim. Então, por exemplo, a Google já oferece modelos que eles chamam de open source. Você vai gastar com infraestrutura, é óbvio. Ok. Mas você consegue desconectar, você consegue instalar como se ele fosse um software dentro do seu ambiente e rodar aquele modelo ali dentro, trabalhar com ele ali dentro, enfim. Esse é um caminho. Outro caminho é o modelo Enterprise. E eu acho que esse também, aí é uma opinião, foi a grande barreira também para os modelos chineses. Porque há essa zona cinza ali, né? Porque os termos não são claros, está hospedado lá na China, a gente sabe da questão dos regimes totalitaristas ali, não estou falando nem de ideologia política, estou falando de transparência. Sim. O que estão fazendo com o meu dado? Né? Por exemplo, TikTok é chinês, né? Então, o que estão fazendo com os meus dados? Mas tem os modelos também, tem muito modelo open source também chinês, modelo do Alibaba, tem que vai tudo. Então, o que eu penso assim, a aplicação que você vai dar. O que eu recomendo fortemente é não use modelos pessoais, modelos abertos, modelos gratuitos, né? Para informações corporativas. A chance de alguém acertar na veia uma pergunta que vai revelar um dado estratégico de uma empresa e você vai conseguir identificar, tá, dado bilhões de pagantes para o modelo, é difícil. Mas que aquilo pode compor uma resposta. Você tem uma ideia brilhante. Mas aquilo pode aparecer como um insight para outra pessoa. Mas de vez em quando os raios atingem as pessoas. Atinge. Então, aquilo tem propriedade intelectual, a questão de vazamento de dados, ou mesmo alguém sabendo que você está usando aquilo, fazer as perguntas certas ou usar de uma maneira, né, uma forma para extrair aquilo, e vulnerabilidades também, de segurança. Pô, se você está usando o GPT, você está fazendo upload de arquivo. Então, vamos ver como é que você faz isso. Então, tem isso. É igual salvar a senha, né? Tem gente que não sabe mais senha, né? O que você quer usar senha? Não, peraí, eu tenho que acessar aqui o Google, que o Google sabe só senha. Então é a mesma coisa, né? Isso é pro cara de segurança da empresa, ele se mata, ele fica maluco, né? Doido, né? Exatamente. Ele fica doido. Ô, Douglas, pra onde a gente tá indo? Onde isso vai parar? Até onde você tá enxergando? Porque assim, difícil. Não colocando uma opinião pessoal, mas daquilo que eu escuto as pessoas falando, né? Eu escuto os dois extremos. Eu escuto as pessoas falando, não, vai ser o filme lá do cara do futuro, vai ter máquinas que vão... Exterminador do futuro, né? O exterminador do futuro. Vai ser aquele cenário e vai acabar tudo. E outras pessoas no sentido mais, né?
eu tendo mais a esse lado. Vai ser um mundo diferente, mas com situações que a gente não conseguiu enxergar ainda. Onde você está chegando? O que você está percebendo desse futuro com tudo isso acontecendo? É difícil, cara. Assim, é difícil a gente falar de 6 meses pra frente com Pois esse, é. com esse avanço, né? Mas vou te colocar assim, aonde eu acredito muito. Então, primeira coisa, assim, que eu acho que é importante as pessoas verem e talvez vai fazer sentido para vocês. A gente já está entrando meio que no hiato. No hiato não de consumir, mas no hiato de coisas novas, disruptivas aparecerem. Então, ó, apareceu o GPT 3.5. Uau! 6 meses depois, outro modelo. Daí, mais 3 meses depois, outro modelo. Tal, tal. E aí a gente tinha aquela corrida assim, não, esse modelo tem 14 bilhões de parâmetros, esse tem 50 bilhões de parâmetros, esse tem 150 bilhões de parâmetros. Agora ninguém fala mais quantos parâmetros tem, porque não importa quanto que o modelo, todo mundo sabe que vai crescer, que vai aprender. Aí a gente mudou de tecnologia. Agora é a questão do agente. A inteligência artificial toma a decisão. Ela consegue executar ações, ela consegue fazer as coisas. Então eu vejo assim, a gente está entrando, como começamos o papo falando, putz, num conceito que nasceu lá na década de 50 e a gente está conseguindo operacionalizar ele agora. Inteligência artificial, para mim, a grande questão é ela vai virar commodity. Modelos de IA vão virar commodity, igual a MP. O que a gente vai fazer com eles agora é que eu acho que vai ser o mais objetivo. Então, assim, primeiro, aí entra o que eu acredito. Eu acredito que a inteligência artificial ela vai facilitar muito, muito o dia a dia das pessoas. Então, desde hoje, coisa que a gente não pensa, mas reconhecimento facial é inteligência artificial. Sim. Então, assim, você não precisa carregar seu documento, você é você. Tem um conceito que o segmento financeiro da Europa usa, que chama PSD2, que é assim, o que você é, o que você sabe e o que você tem. Então, eles precisam desses 3 fatores de autenticação, por exemplo, para uma determinada autorização. Então, uma coisa que você é a sua voz, você é o seu rosto, você é a sua digital. Então, com a inteligência artificial, imagina, eu não preciso portar um documento mais, Já tá ali, né? né? Eu sou eu, e isso se prova, né? É uma coisa que só você sabe, uma coisa que só você tem, um dispositivo e tal. Então, eu acho que a inteligência artificial vai facilitar isso. Outra coisa que eu acho, e aí você falou, juntando computação quântica, a gente vai resolver problemas complexos, né? E a gente tem uma jornada enorme pela frente. Então, por exemplo, hoje, para vir para cá, pô, eu peguei um trânsito que choveu, tal, tal, tal. Então, imagina assim, se todo semáforo tivesse um recurso de inteligência artificial. Ah, eu estou reconhecendo o trânsito aqui, como é que tá? Então, putz, não tem nada, deixa o semáforo verde. Olha, eu estou vendo lá uma ambulância, um carro de emergência, um carro do Corpo de Bombeiros. Opa, vamos, não precisa ter os batedores mais, né? Então, eu vejo assim, as cidades inteligentes, a gente caminhando para esse tipo de coisa. A questão da hiperpersonalização, de fato, eu vejo assim, com o volume de dados que a gente já oferece gratuitamente, né? Se é de graça, dado é você. Sim. Assim, as empresas e as soluções de hiperpersonalização vão estar cada vez mais à disposição. E eu vejo outras linhas que já são realidade, mas que eu acho que vão se aprimorar. Assim, a gente poder, por exemplo, desde criar alimentos, já tem uma empresa que faz isso hoje, né? E eu conheço, é uma case que eu adoro, que eles criam alimentos de origem alimentos que sejam de origem animal a partir de origem vegetal. Uau. Com a mesma, que eles falam, indulgência, ou seja, o gosto, o cheiro, a textura é muito semelhante ao alimento de origem animal. Então, quem come lá o Whopper de vegano é mais ou menos isso, eles que fabricam isso. Então, eles usam inteligência artificial. Porque imagina, como é que eu vou saber que se eu juntar, esse é fato, extrato de tomate com morango, eu tenho o cheiro do nuggets? Tem que ser um modelo de IA que vai olhar lá a composição molecular daquele negócio para chegar. Então, eu vejo a gente avançando nisso e explorando cenários que vão facilitar a vida humana. Então, na contabilidade, por exemplo, ou na consultoria, ferramentas que auxiliam as empresas a tomarem melhores decisões, né? Hoje eu estava ouvindo uma notícia no carro, assim, 51% da população brasileira está com alto nível de endividamento. 80%. Né? Não, 51 alto nível, acho que 90% Não, está endividado. Acho que 50% alto nível. O cara, nível. ele não tem como pagar.
o que ele ganha não é suficiente para pagar. Daí ele pega o empréstimo para pagar outro e ele vira uma bola de neve. Então, por exemplo, você imagina você ter um assistente financeiro pessoal que te ajuda a organizar suas despesas, que te dá estratégias, que faz pesquisa. Então, eu vejo, falando de problemas macro, é isso. Aham. Esquecendo a tecnologia, porque eu acho que a tecnologia que a gente vai ter talvez seja o que mais se aproxime disso. Espero que não do Exterminador do Futuro, mas tem um desenho que eu gosto muito que é o que tinha lá, que era acho que era Bobo Max, alguma coisa assim, que era um robozinho branco que ele vinha para cuidar das pessoas, e depois fica meio... Eu gosto da inteligência artificial com essa visão. Tá. Mas o que eu penso do ponto de vista de tecnologia é realmente são os agentes autônomos. É a inteligência artificial que, na verdade, ela não toma a decisão por você, mas ela executa os comandos por você. Então, acho que a gente está... Isso é um futuro próximo, já de... eu quero comprar alguma coisa e eu poder pedir para um agente monitorar aquilo para mim e fazer aquela compra. Fazer aquela pesquisa. Eu quero fazer um investimento, exatamente, né? Eu quero tirar uma dúvida, esse microfone aqui, para minha característica, ele é melhor ou ele é pior? E não, ele é melhor. Então já para mim, já compra, já faz. Eu acho que a gente está próximo disso, tá? Mas para outras coisas, acho que a gente vai demorar bastante. Por exemplo, há quanto tempo a gente vê os testes dos carros autônomos? Sim, isso eu já discuto há bastante tempo. Por quê? Porque o risco é enorme, que a gente vai ter que ter uma série de testes, que a gente tem que ter uma infraestrutura muito melhor, que a gente tem que ter uma educação muito melhor. Até mesmo o trânsito tem que ter a inteligência. A inteligência. Você tem que ter. Imagina, você está com um veículo que é autônomo e você tem um veículo da década de 40 circulando junto. Né? É uma loucura. Né? Eu vejo também questões. A gente está falando da inteligência artificial mais básica, modelos preditivos. Hoje, por exemplo, a gente ainda sofre com epidemias. Sim. Dengue e não sei o quê. Pô, a gente tem que dar um estatístico suficiente para traçar correlações, para fazer na universidade a gente fala muito disso, né? Sim. Para criação de então, assim, tem um campo muito vasto para explorar que talvez a gente está esbarrando ainda em capacidade computacional ou pessoas dedicadas a isso. Exato. Então eu vejo que a IA vai ajudar a gente nos próximos tempos a isso. E aí, sabe o que é mais interessante? E é uma tese minha, assim, né? Uma loucura na minha cabeça. E aí, o que vai ficar raro é o humano. E esse vai ser o diferencial. Isso. Você entendeu? Então, assim, você pega na contabilidade. Pô, você vai ter o escritório, vai ter tudo com IA. Mas o diferencial vai ser o humano que está ali. Exato. Até mesmo porque, eventualmente, a gente chega para fazer consultoria, para falar de contabilidade, entretanto, e a gente acaba falando do churrasco, acaba falando do jogo de futebol, acaba falando. E não é. Até a máquina pode tentar copiar? Pode. Né? Mas eventualmente isso é do ser humano, isso é da. Né? Não, É do olhar, e olhar para a pessoa e falar, tá tudo bem. A percepção. Né? Isso vai ser raro. A perceber o momento, interpretar o contexto, trabalhar sobre regras, ok, é perfeito, mas interpretar, né? Então, eu vejo que esse vai ser, o futuro vai estar muito aí. E aí é onde eu vejo que as pessoas têm que estar atentas e se preparar melhor. Então, hoje em dia, né, muitos, né, na universidade a gente ouve muito isso, os jovens às vezes banalizam um pouquinho a questão de aprender, do conhecimento. Porque esbarra até no que a gente estava falando assim, poxa, ele não precisa mais pegar um livro, folhear aquele livro, achar o conteúdo. Ele vai no Google, escreve o que ele quer, ou vai na IA, escreve o que ele quer, ele tem. Só que a base, a massa crítica, que faz você ter essa análise, isso precisa ser desenvolvido, de novo. Precisa ser desenvolvido. Sou contigo. Muito bom. Contigo. Tudo bem, indo para nossa. Indo não, já estamos aqui, infelizmente. Olha que bom, para mim foi muito agradável. Infelizmente. Não, vai ter a aprovação, né? Não, vamos falar isso. Não, eu espero que sim. Deixa eu arrumar mais pra sua cabeça. Falar um pouco mais de besteira aqui. Né? Vamos arrumar mais pra sua cabeça. Acho que foi um super bate-papo que a gente teve aqui. Eu acho que deixa claro para as pessoas que estão com muitas dúvidas, né? Porque gera muita dúvida, né? Você, por exemplo, vai muita rede social que de repente fala de uma situação que aquilo não tem nada a ver. E quando fala de uma situação real, aquilo de repente passa desapercebido. E tu vai conectando todas as decisões que ela toma e como que ela comporta dentro do trabalho, na família e assim por diante. Então acho que bate-papo igual esse que a gente está fazendo aqui deixa tudo mais dentro de uma base mais pacificada, né, Marcelo? Um baita aprendizado que a gente teve aqui, principalmente
essa área atual da inteligência artificial, mas esse que começou lá na década de 50. É né? isso. É até antigo, né? E veja, né? Eu utilizo a caneta e o papel ainda para anotar. Exato. E muitos, né, de alguns funcionários falam assim, mas por que que você não usa o notebook, o tablet? Porque é o seguinte, tem que ter o tato humano. E você acabou de falar sobre isso. O tato humano, a máquina ela não vai substituir. E nós, como seres humanos, nós temos que cuidar disso. Eu sempre discuto isso com o Gerlan. Nós temos que ter o cuidado com o ser humano. Uhum. Porque atrás de um CNPJ existe um CPF. E atrás de um CPF existe uma pessoa. Então eu venho buscando isso. Né? O Gerlan me acompanha um bom tempo, até porque o Gerlan foi meu professor. Olha aí. Olha, legal. você sabia, né? Olha, essa eu sabia, essa eu sabia. Nem ele já sabia. Nem já sabia. Mas bacana, Douglas. Legal. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Muito legal. Satisfação em conhecê-lo. Muito Foi um prazer. obrigado. Obrigado a você. Havendo próximas oportunidades, com certeza Conte vamos comigo. fazer o convite. E temos mais uma pergunta. Pessoal, a todos que nos acompanharam aí nessa jornada de hoje, muito obrigado. Muito boa noite, Marcelo. Muito obrigado a você e a você, Douglas. Obrigado. Obrigado a vocês pelo convite, obrigado a vocês pela audiência. Espero estar contribuindo aí de alguma forma. E é isso, acho que a IA nunca vai ser humanizada. Muito. Acho que esse é o ponto, né? E os humanos não podem se tornar artificiais. Acho que esse é o recado que eu quero deixar. Muito bom. Muito legal. Muito Bom, bem. obrigado, Vini. Muito Foi um obrigado. prazer. Obrigado. Viu? Satisfação. Valeu. Obrigado. Obrigado. Até mais, pessoal.